Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Mais uma aula de logística. Nós vamos agora falar sobre o módulo B, que é, dentre os assuntos, vamos falar de gestão de demanda. Porém, o módulo B também é muito grande, é muito extenso. Nós dividimos ele em duas videoaulas para não ficar muito pesado. Bem, vamos falar sobre gestão de demanda. Por que é necessário a gente fazer uma gestão de demanda? Bem, nós temos um cliente que precisa do seu produto e nós não temos como produto acabado, na grande maioria das vezes, uma quantidade tão grande que possa suportar qualquer quantidade de pedido. Então nós temos que fazer uma análise da demanda, ver os pontos de picos, ver os pontos de queda nessa demanda e manter a nossa produção dentro de uma faixa aceitável para que a gente não gaste nem muito com estoque de produto de matéria-prima ou estoque de produtos acabados. Então nós temos aqui nesse infográfico a explicação do planejamento de marketing que gera a demanda, que cria a demanda no mercado e nos força a atender essa demanda. Então, o planejamento de marketing, a gestão de marketing, ele envolve, como nós já vimos anteriormente, o planejamento da estratégia, a pesquisa de mercado, a segmentação do mercado, desenvolvimento de produto, comercialização do produto, o marketing propriamente dito e venda e a gestão de ciclo de vida do produto. Quando esses itens estão bem alinhados, existe uma demanda que geralmente ela segue o ciclo de vida do produto, tá? E faz com que a empresa necessite gerenciar a sua cadeia de suprimento para ter uma produção mais próximo da demanda existente. Então, nós precisamos, para ter uma gestão da cadeia de suprimento bacana, nós precisamos de um planejamento estratégico bem feito para essa cadeia, de projetos desenvolvidos para essa cadeia baseado em pesquisa de mercado, as quais nos falam a necessidade do cliente, a segmentação desse mercado, projetos e soluções para essa segmentação e a operação da cadeia propriamente dita. Qual a importância da gestão da demanda para um negócio? Bem, gente, se você tem uma má gestão, você pode perder cliente por não atendimento. Se você tem uma má gestão, você pode ser obrigado, para não perder o cliente, você pode ser obrigado a manter estoques muito altos, níveis de estoques muito altos, tanto de matéria-prima como de produtos acabados. Bem, isso não é bacana, porque estoques gera custo. Então, assim, não é muito legal, tá? Bem, meninos, o processo de previsão de demanda é um processo muito importante. Geralmente, as previsões, para que você tenha um processo bacana, você tem que incluir no seu desenvolvimento as coletas de informações, o tratamento das informações, a busca de comportamento, os fatores qualitativos relevantes, as projeções de comportamento. Um exemplo de projeção de comportamento seria que em determinadas épocas do ano a demanda para chocolates é maior ou para presentes é maior, e as estimativas de erros de produção de processos anteriores do seu histórico. Dentre as principais informações que devem ser consideradas para a previsão de demanda, nós temos que observar os dados históricos de vendas período a período, os dados históricos referentes à demanda, ou seja, o potencial de compra do mercado, as informações relevantes que expliquem os comportamentos atípicos, que isso acontece, uma crise no mercado financeiro, logicamente muda a demanda, né? E dados variáveis correlacionados às vendas que ajudem a explicar o comportamento de vendas passadas,
a situação de variáveis que podem afetar o comportamento das vendas no futuro, previsão de situação futura, conhecimento sobre conjuntura econômica, atual e futura, informações de clientes que possam indicar seu comportamento de compra no futuro, informações relevantes sobre a atuação de concorrentes, isso é importante. Não basta só você olhar o seu cliente, você tem que olhar o mercado, porque às vezes aparece um entrante novo com muito poder de fogo e você tem que analisar que suas vendas podem sentir alguns efeitos. Informações sobre a área comercial, porque dentro da sua área comercial você também tem mudanças. Então você tem que estar sempre prestando atenção nessas mudanças. Aqui nós temos um infográfico que mostra a criação do processo de vendas, de previsão de vendas, tá? Então nós temos algumas informações que deverão ser tratadas de maneira qualitativa, como informação de conjuntura, decisões da área comercial, informações de mercado, de clientes, de concorrentes. E nós temos alguns dados que devem ser tratados de maneira quantitativa, como informações que expliquem comportamento atípico, dados históricos e algumas variáveis que expliquem as vendas. A gente pega as variáveis quantitativas, trata, junta com as variáveis qualitativas e cria as informações necessárias para as reuniões de previsão, onde toda a equipe deve estar comprometida, tá? Que entenda os tratamentos das informações e com elas possa fazer a previsão de vendas. Dentro das áreas da empresa, como marketing, logística e operações, nós temos necessidades diferentes, necessidades que devem ser tratadas a curto e a longo prazo. Um exemplo, o marketing e vendas precisam de ter avaliações de concorrência, administração de forças de vendas e política de reconhecimento. Isso é uma coisa que deve ser a curto prazo. Já a longo prazo, o marketing e a vendas precisam de cronograma de promoções e descontos, lançamentos de novos produtos, porque os produtos antigos eles param de vender, e novos canais de distribuição. Então observem, temos curto prazo de logística, como contratação de transportes terceirizados quando necessário, e temos longo prazo, como localizações de novas fábricas, de armazéns e de centros de distribuição. Já as operações a curto prazo necessitam de um sequenciamento de produção bacana e uma programação de produção também condizente com as necessidades. Já a longo prazo, uma política de capacidade, ou seja, analisar se daqui a 10 anos você vai ter espaço, você vai ter capacidade produtiva para o mercado que existirá. Existem algumas questões básicas de logística que tem que estar sempre na cabeça do gestor. O que produzir e o que comprar? Quanto produzir e comprar? Quando produzir e comprar? Com que recursos produzir? Bem, essas questões básicas, elas estão diretamente ligadas com as previsões. Sem o gestor ficar pensando nelas, ter elas em mente, as previsões não ficam bem feitas. Bem, vamos falar um pouquinho de estoques, principalmente o estoque que tem uma demanda independente. O que seria isso? Seria um item de estoques cuja demanda não depende de outros. Você não tem uma necessidade de ter um outro produto para poder guardar ou vender esse. Ele pode ser um produto acabado, como os itens de um supermercado, itens de uma loja de departamento, tipo camisetas, tá? Ou ele pode ser um insumo administrativo, como papel para impressão e etc. Nesse infográfico, a gente pode observar uma situação de estocagem. Neste caso, de estocagem de água. Nós temos a chuva, que ela é perene, que ela não é contínua, e nós temos o consumo de água de uma cidade que é contínuo. Então, observe o gráfico da fase 1. Ele tem picos e vales, ou seja, em épocas chuvosas ele está com pico. As represas enchem, que na realidade a represa é o nosso estoque de água. E na fase 2, o consumo de água é constante. Na fase 1,
de pico, nós precisamos guardar água para que na fase que não está chovendo, nós conseguimos manter o consumo. Então, olha que interessante. Como definição, a gente pode dizer que o estoque é um acúmulo de recursos materiais em um sistema de transformação, ou seja, a água fica acumulada no reservatório, na represa, desculpa. Sobre estoques, falando ainda sobre estoques, tá? Nós temos que lembrar que coordenar 100% o suprimento e a demanda é impossível ou inviável. Por quê? Porque essa relação em 100%, ou seja, o famoso eu necessitei chega no meu estoque, né? Ele é caro. Então, a gente não consegue fazer isso 100%. Por quê? Porque a gente, às vezes, não tem capacidade suficiente, às vezes, não tem informação suficiente, às vezes, para você ter uma obtenção de mercadoria muito rápida, você tem um custo muito alto, além de ter algumas restrições tecnológicas. Tá? Existem também algumas incertezas de previsão. Como é que eu vou saber que amanhã eu vou precisar de 10 itens de estoques? Porque eu não consigo fazer com que esses 10 itens cheguem imediatamente na minha loja, na minha necessidade de produção. Então, assim, isso realmente é complicado. Então, assim, essa impossibilidade ou inviabilidade de coordenar o suprimento 100% e a demanda, as incertezas de previsão de demanda, a especulação de estoques, que acontece como uma escassez ou até uma oportunidade de você comprar um pouco de um estoque a mais com preço menor, faz com que a estocagem seja um mal necessário. Nós temos alguns conceitos básicos. A gestão de estoques permite importantes ganhos, com eficiência, redução de falhas, custos, rapidez e confiabilidade e capacidade de rastreamento. É lógico, gente, enquanto melhor, enquanto mais coordenado nosso estoque com a necessidade, melhor para a empresa, porque os custos caem, a confiabilidade aumenta. O grande desafio é encontrar esse equilíbrio, né? Porque se você adota uma política de ter um estoque muito pequeno, você pode ter o custo da falta. Se você adota uma política de ter um estoque muito alto, você vai ter o custo do capital. Então, achar o ponto ideal é muito importante, ou o melhor ponto, né? A função do estoque deve estar bem claro, bem definido na cabeça da gente, porque o estoque tem várias funções, tá? Então, dos fatores primordiais dele são planejar e controlar uma boa administração dentro do processo produtivo. Um estoque bacana não falta. Não faltando, nós temos um processo produtivo legal. Garantir o abastecimento dos materiais da empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidades nos suprimentos, riscos e dificuldades no fornecimento, é uma função básica do estoque. Proporcionar economias de escala também, porque às vezes, eu não sei se você se lembra, a compra de oportunidade, às vezes a gente consegue comprar um lote com preço mais barato, ou às vezes a gente consegue comprar uma quantidade que minimize o meu custo. É o famoso lote econômico, tá? O que é o lote econômico? É aquela quantidade que você compra que vai te gerar um custo mais baixo do que outros. Ah, mas como assim? Veja, se eu comprar 1,5 caminhão de mercadorias, eu vou gastar para transportar um caminhão e depois eu vou ter meio caminhão andando vazio. Então eu vou gastar 2 caminhões, sendo que metade dele está vazia. Isso é um custo desnecessário. Se eu compro uma quantidade muito pequena, eu fico com espaço ocioso no meu estoque. E comprando uma quantidade maior, às vezes o preço pode cair.
Então, o que é o lote econômico? É a gente achar uma quantidade ideal para a gente comprar que a gente minimize os custos. Ou seja, né, nós temos a definição: lote econômico é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoques, onde o custo total da aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerado. Existe uma coisa muito interessante que é a famosa curva ABC. O que é a curva ABC? Bem, gente, nós não temos, ou a empresa, ela não tem como trabalhar todo o estoque, ela não tem como controlar todo o estoque de uma maneira eficiente, eficaz, principalmente quando ela tem muitos itens. Então, o que ela faz? Ela dá prioridade para uma quantidade ou para alguns itens específicos. Que esses itens, de repente, são itens caros, esses itens, de repente, não podem faltar de jeito nenhum na produção, porque senão para. Então, tem alguns fatores. A curva ABC, ela nos diz que 20% dos nossos itens, eles têm valores altos. Ou seja, um exemplo nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês é que 20% dos produtos que eu pintei de azul tem 80% do valor do meu estoque. Já os outros 30% que estão em amarelinho, eles têm 15% do meu valor de estoque, que seria 80 até 95. E o restante, o C, tá, que é 50% da quantidade de itens, eles têm apenas 5% do valor em estoques. Então, a curva ABC é uma relação entre quantidade e valor. Se eu tenho 20% dos itens que me custam 80% do meu estoque, eu tenho que tomar muito cuidado com esses itens. Tenho que saber quais são, tenho que aumentar o controle em cima deles, porque a perda de um, ela é muito mais significativa do que da perda de um item do grupo C, por exemplo. Um exemplo, 10 carros no meu estoque. Qual é o preço desses 10 carros? 1.000 folhas de papel. Qual é o preço de uma folha de papel? Então, o gestor monta a curva ABC e se preocupa muito com os itens que estarão na parte da curva A, da famosa curva ABC. E na parte C, com menos intensidade. Bem, meninos, com isso nós terminamos nosso módulo B, parte 1. Espero que tenham gostado. E um abraço e até a próxima videoaula.